Vou falar sobre essa treta entre Cauã Raymond e Bela Campos que está movendo as opiniões na internet. Quem tem razão, Bela Campos ou Cauã Raymond? Eu sou Adriano Sode e esse é o canal Sode, seu canal de cultura pop. Vamos lá falar sobre essa treta que está movendo a opinião pública aí nas redes sociais, em vários jornais, na TV, na internet, sobre a briga, né, que houve entre Bela Campos e Cauã Raymond lá nos estúdios de gravação da TV Globo, o Projac. Pois é, segundo os jornais e, enfim, toda a mídia que anda comentando, né, especulando várias razões, motivações, né, que levaram a essa discussão entre a atriz Bela Campos e o Cauã Raymond no estacionamento lá da Globo, é de que o Cauã Raymond, né, um dos motivos, né, é de que ele estaria insatisfeito com a performance da Bela Campos na sua interpretação, né, como Maria de Fátima, na novela Vale Tudo, esse remake que está causando polêmica desde a sua estreia, né, no finalzinho de março. Pois é, o Cauã Raymond não estaria satisfeito com a Bela Campos, achando que talvez a performance dela estaria atrapalhando ele também, enfim, ele estaria incomodado, né, com essa performance da atriz e estaria também ali atuando como diretor, né, dando algumas pontuações para que ela melhorasse, né, na performance ali no trabalho que ela desenvolve em Vale Tudo, né, na sua interpretação. A Bela Campos tem sido, sim, alvo de muitos comentários, muitas opiniões aí divergentes, pessoas que acham que ela está ótima na novela, outras pessoas que acham que ela não está tão bem assim, né, inclusive aqui no canal já fiz um vídeo sobre isso também, comentando sobre o que eu acho, o que eu achei, né, da escalação dos atores para esse remake de Vale Tudo, o que eu achei das mudanças que foram feitas pela autora, né, a Manuela Dias, e também pontuando algumas coisas que eu acho em relação ao trabalho da Bela Campos. Então, se você se interessa por esse tema, gosta muito de Vale Tudo, é fã da novela, não perca e deixe lá seu comentário também para agregar essa discussão. Bela Campos estaria sofrendo essas críticas, né, não só do público, mas também do seu colega de elenco, que é o Cauã Raymond, né, que foi até se queixar para a direção da novela sobre a performance da Bela Campos. E o que deixou a Bela Campos realmente, né, e com razão, muito irritada. Ela foi se queixar também para o compliance da Rede Globo, né, fez uma queixa, discutiu com o próprio colega, né, com o Cauã Raymond, e rolou, dizem os comentários, né, de quem esteve ali por perto, né, de onde aconteceu a situação, de que ela chegou até a apontar o dedo na cara do Cauã Raymond no estacionamento durante uma discussão ali acalorada entre os dois. O que eu acho de tudo isso? Bela Campos é uma atriz muito jovem, ela tem uma carreira já, mas assim, não tão extensa, né, no campo da interpretação, como atriz, seja na televisão, no teatro, enfim. Ela não tem uma carreira tão extensa, mas ela é uma profissional que estudou, né, ela se formou para isso e trabalha na Rede Globo, e ali ela não está por acaso, ela está ali para trabalhar, né, ela ganha para isso, e ela se empenha para isso, né? Tanto é que outros colegas dela a elogiam, a defendem durante essa confusão aí com Cauã Raymond, né? Estão do lado dela, a apoiam e dão todo o suporte para a atriz, né? Então, ou seja, ela não está ali brincando nem se divertindo, ela está ali para trabalhar. Ela tem se esforçado para isso, apesar das críticas que ela tem sofrido. A performance dela é uma performance excelente? É uma performance, digamos assim, acima do esperado? Talvez não seja, né? Talvez ela ainda precise de um pouco mais de preparo em relação a tudo isso, mas não dá para pegar todo o trabalho da atriz e dizer que é um trabalho ruim, porque não é. Ela tem seus pontos baixos, mas também tem seus pontos altos, né? Não dá para resumir tudo somente em pontos negativos em relação ao trabalho da atriz. O que eu acho em relação ao que aconteceu entre ela e o Cauã é de que realmente o Cauã perdeu a razão nesse sentido, né, de querer atuar como diretor. Se fosse da competência dele, da alçada dele atuar como diretor, a novela não precisaria de um diretor. Não haveria a necessidade de um papel de diretor, já que o Cauã está lá, né, e pode exercer essa função. Mas o papel do Cauã, que talvez ele não tenha percebido, é que ele é um ator. E sendo ator, ele tem que se colocar no lugar de ator,
que é trabalhar ali, né, interpretando, recebendo seu texto, decorando suas falas, e indo bem preparado para executar as suas cenas, né, se entregar ao máximo, né? E um diretor, né, um assistente diretor também vai observar esse trabalho, vai fazer as pontuações necessárias para a melhoria daquele projeto, daquele trabalho, e dar encaminhamento, né, a todo o processo, né, de feitura da novela, né? Ele ainda não percebeu que ele é um ator e ele tem que ocupar esse papel, né? Ele está querendo ocupar um papel de diretor que não compete a ele. Né? Então ele foi se queixar para a Globo não gostou muito disso, né? Tentou ali uma conciliação entre os dois atores, o Cauã Raymond e a Bela Campos tomou uma postura irredutível, ela não quis pedir desculpas pro Cauã Raymond depois dessa discussão que ela teve com ele, né? Em que ele estava ali, ela se cansou de ser corrigida por ele a todo momento, ele querendo dirigi-la em cena, e ela foi tirar satisfações com ele, né? Rolou essa briga, se estabeleceu, né, um clima tenso entre os dois ali nas demais sequências, né, de gravações, e aí chegou isso ao compliance da Globo, né, a cúpula, né, dos diretores, de quem manda realmente dentro da Rede Globo, e houve ali uma tentativa de conciliação, mas acabou não acontecendo. As últimas notícias é de que o Cauã Raymond deseja sair do projeto de Vale Tudo, o que atrapalharia muito o projeto, né? Porque ele é um dos personagens centrais da trama, e a saída dele, né? A alteração da retirada do personagem dele teria que alterar uma série de acontecimentos dentro da trama, né? Em vista de que ele entra no começo da história e vai até o fim. Juntamente com a Maria de Fátima, né, que é a personagem da Bela Campos. Então, a saída dele prejudicaria muito o projeto, né? Então, ele já, segundo as fontes, né, do que está sendo divulgado na mídia, ele já se pronunciou dizendo, né, para os diretores da Globo que gostaria de deixar o projeto. Tiveram outros comentários também na mídia falando que ele nunca se interessou em participar do projeto de Vale Tudo, que na verdade ele estava um pouco insatisfeito porque ele tinha anteriormente apresentado um projeto para a Rede Globo, né, em que ele atuaria como ator e também produtor, diretor do projeto, né, porque o sonho dele é ser um showrunner. O que seria isso? Né, basicamente um produtor executivo de um show, né, de uma série, de uma novela, enfim, de um projeto do audiovisual. Ele havia apresentado um projeto nesse caráter, né, ele tem, né, esse ideal, segundo as fontes aí que andam comentando na mídia, de ter esse cargo, né? Contente, né, porque a Globo havia dispensado esse projeto, ele acabou entrando em Vale Tudo e entrando um pouco assim de má vontade, digamos assim, entre aspas, né? Lembrando, gente, tudo isso é especulação. Eu tô comentando o que foi falado na mídia, do que eu ando lendo aí pelos portais de notícias, né, os comentaristas também de fofoca, né, desse meio. Então eu estou só reproduzindo realmente o que andam comentando por aí. Então ele, chateado com isso, entrou de má vontade no projeto de Vale Tudo e acabou que dando um pouco de trabalho aí para quem está participando do projeto, né, os diretores, os produtores, enfim, o elenco também. Há também boatos de que ele teve já divergências com o ator Humberto Carrão, que faz o papel do Afonso, né, de que o ator Humberto Carrão é uma pessoa muito amistosa, gosta de contato, né, físico, gosta de tocar, falar, sabe, tocando, sabe aquela pessoa que gosta de falar tocando a outra pessoa, cutucando, fazendo alguma coisa assim? Então, ele foi fazer isso com o Cauã Raymond, o Cauã se irritou, acho que ele tentou corrigir uma vez o colega, ele meio que não percebeu, continuou fazendo, e aí veio um momento em que o Cauã olhou para ele e falou assim, não me toca, né, de uma maneira bastante grosseira, e ali já se estabeleceu um clima bastante tenso entre os dois. Isso só foi se espalhando entre os demais colegas. Depois que esse acontecimento da discussão dele com a Bela Campos veio a público, outros problemas, né, que talvez não tenham nada a ver com a novela, vieram à tona, né, como companheiras do ator, do Cauã Raymond, a Grazi Massafera, uma outra atriz que agora não vou lembrar o nome. Se vocês lembrarem, por favor, deixem aqui nos comentários. Também comentaram, enfim, ela se relacionou com ele,
e elas deram indiretas, digamos assim, nas redes sociais, falando de machismo, misoginia, temperamento grosseiro, coisas desse tipo, né, que remetem a tudo que anda acontecendo agora, no momento, né, que é essa discussão entre a Bela Campos e ele, e que a Bela Campos também teria se queixado dos mesmos motivos, né? Grosseria, um mau colega de trabalho, que ele é misógino, machista, né? Esse comportamento dele grosseiro remete a isso, né? Ao machismo e à misoginia, né? Foi o que chegou também ao Complice da Globo e causou toda essa polêmica na novela, né, no andamento da novela. Acho sim que possa ser muito verdade toda essa história que tá acontecendo, né? É comum que aconteçam esses conflitos, né, entre colegas de trabalho, seja no projeto de novela, de teatro, ou de qualquer outra coisa que envolva ali atores, né? Porque quem é do meio sabe que existe muito ego, então isso pode acontecer, né? E é importante que hajam esforços, né, para que isso seja contido. Né? Se ele é misógino, machista ou não, aí eu já não sei. Né? Mas a questão da briga entre atores, né, no mesmo elenco, isso é comum acontecer, de reclamar que tá tendo mais espaço, tá tendo mais fala, tá tendo mais destaque, que o outro tá querendo dirigir, tá querendo dar ordens, quer bancar o diretor do elenco. Sou formado como ator, né, para quem não sabe, estou me formando também como dublador agora, atualmente, estudando dublagem. Assim, por ser do meio, já vivi muitas situações desse tipo, né? No sentido de que, sim, tem atores que querem dirigir. Como atora, a gente quer muitas vezes dar pitaco em algumas coisas, né? E a gente, às vezes, né, no início ali, né, da carreira, depois a gente vai aprendendo com o tempo. É, a gente vai vendo que não é interessante, né, da opinião, da pitaco, né, a não ser que seja uma sugestão e feita ainda com muito cuidado, né, para o diretor, de um modo bastante discreto, para não deixar uma situação um pouco complicada, chata, né, de você estar desmerecendo o trabalho de alguém que já foi designado como diretor daquele projeto. Né? Então é importante ter um pouco de cuidado em relação a isso. Entendo o Cauã, se ele se sentiu incomodado com o trabalho da Bela Campos, é bem verdade que quando um ator não está tendo, ou uma atriz não está tendo um bom desempenho no seu trabalho, isso pode afetar o restante do elenco, ou o colega de cena que está com ela ou com ele, enfim. Isso pode acontecer. Pode acontecer, é importante ser falado, né, até mesmo para buscar uma melhoria. Mas assim, com muito cuidado. Atores e atrizes são seres muito frágeis. Né? E por serem frágeis, por lidarem com o ego, acaba que você precisa ter muitos dedos, né? Ter muito cuidado, assim, muita sensibilidade para falar, pontuar alguma coisa que você deseja melhorar, né? Para falar com seu colega de cena, né? Muito cuidado, ser bastante comedido aí para não avançar e acabar deixando um clima bastante complicado, chato, né? De saia justa, né? E se for chegar isso até a direção, aí eu acho que já é uma outra escalada, né? E aí quando chega na direção, eu acho que é importante ainda manter o cuidado, né? Mas você já vê que o problema não está tendo solução, né? Então, tá afetando de fato não só o ator não está tendo uma boa performance, mas também o restante do elenco que está interagindo ali com ele. Vou fazer o advogado aí da Bela Campos, né? Eu acho que é importante você falar sobre a performance de um ator, buscar melhorias, mas assim com muito cuidado, não fazer como o Cauã fez, porque, segundo as notícias, né, parece que ele agiu de uma maneira muito grosseira, né, já dando pitaco na atriz, como se ele já tivesse intimidade para isso, né, e não tendo a sensibilidade de pensar que isso pode afetar ela emocionalmente. Às vezes a performance de um ator, de uma atriz não está indo tão bem, às vezes por um problema pessoal, às vezes por uma falta de experiência mesmo, às vezes por não estar percebendo, né, certos detalhes ali que poderiam ajudá-la na sua performance, mas aí tudo isso deve ser muito bem conversado, né, analisado. E o trabalho do colega de cena, como o restante dos outros atores do elenco e do diretor, é apoiar, é abraçar esse ator, né? Essa atriz, no caso, a Bela Campos, né? Nessa situação. Abraçar a atriz, apoiá-la, indicar o que ela está errando, o que ela pode melhorar, e indicar principalmente o que ela está acertando, porque ela tem coisas boas sim também. É importante você apontar, olha, isso aqui é bom, isso aqui não foi tão bom, mas isso aqui é bom.
né? Você pode apostar mais nisso, expandir mais isso, né? Que está sendo muito legal o que você está fazendo. E essas coisas que tem para melhorar, a gente vai trabalhar junto, né? Abraçar o ator. Porque se você só aponta os defeitos, se você só diz que isso é ruim, só vai criticar de uma forma muito negativa, o que que faz? Seca a fonte. É isso que acontece. O ator se fecha e aí você não extrai mais nada. É uma coisa assim, é uma linha muito tênue entre você expandir o trabalho do ator, né, com as suas críticas, ou anular ele de vez. E aí você não vai conseguir fazer mais nada. E aí, com um personagem como a Bela Campos tem, que é a Maria de Fátima, aí ferrou tudo. Interessante que eu vi um vídeo recentemente da Thaís Araújo, dando uma entrevista para, se eu não me engano, para a Folha de São Paulo, em que ela falava que ela via na Bela Campos ela, quando mais jovem, quando estreou lá em Tocaia Grande, depois ela foi fazer Chica da Silva, né? E aí ela conta um episódio de Chica da Silva que o Walter Avancini, né, que na época dirigia a novela, enfim, deu um toque para ela se mexer um pouco mais, né? A personagem Chica da Silva fazia esse tipo de movimento, né? E parece que, segundo a entrevista, né, ela diz que esse toque, né, essa direção que ele deu foi para que tirasse a atenção do trabalho dela, né? Que no caso o que deu a entender é de que ele via como um trabalho ruim, né? Então, para as pessoas não focarem muito na interpretação da Thaís Araújo como Chica da Silva, fazer esse movimento tiraria um pouco da atenção da interpretação, que talvez não estivesse num nível tão alto assim, né? Tão bom para a novela, né? Para o projeto, e focassem mais em outras coisas, né? Distraíssem um pouco, né? Tirassem esse foco da interpretação para que as pessoas ficassem mais com uma atenção diluída, né? Prestando atenção nos movimentos, no figurino, em coisas que não tinham a ver com o trabalho essencialmente da atriz, né? Da Thaís Araújo. E ela fala na entrevista que ela ficou muito irritada na época com isso, né? Ela ficou com muita raiva dele. O que ela quer dizer com essa entrevista, né? De que ela se vê muito na Bela Campos, né? Ela também sofreu esse tipo de digamos assim, preconceito, hate, né, que a gente chama hoje em dia. Antigamente não existia nem essa palavra, né, para se referir a isso, né. Então, a Thaís Araújo sofreu muitas críticas também, viveu também isso na pele, né, no começo da sua carreira, né, enquanto ela ainda não era uma atriz tão experiente assim. Então, o que eu quero dizer com isso é que realmente, né, a Thaís está tendo essa sensibilidade, né, de abraçar a atriz, a Bela Campos, né, abraçar o trabalho dela, dar essa força nesse início tão difícil de carreira, né. A gente tem outras histórias também, como a própria Adriana Esteves também, que sofreu muitas críticas na época de Renascer, né, e depois triunfou como Carminha em Avenida Brasil, né. Então a gente tem um pouco de memória, que os atores muitas vezes, às vezes começam de uma forma bastante crua, bastante imatura, sem muita experiência ali como ator, atriz, e com o tempo isso tende a se desenvolver. Eu também falo isso por experiência própria, né? Eu estudo dublagem atualmente, né? Sou formado como ator, né? E sofri muitas críticas também no início dos meus estudos como ator. Agora, me formando como dublador também, eu ando recebendo muitas críticas, né? Críticas que estão sendo muito construtivas para mim, mas é importante a gente manter uma atenção no nosso trabalho, na nossa autoestima também, né? Porque se a gente se guiar só pelos comentários de fora, né, a gente só vai destruir a nossa autoestima e aí não vai restar nada para você se levantar e buscar melhorias no seu trabalho. Porque se a gente der atenção só para as críticas, né, que fazem ao nosso trabalho, a gente nunca vai dar atenção também para a nossa sensibilidade, para a nossa intuição, para a nossa voz interior como ator, como artista, e para não prejudicar como um todo, né, os demais colegas, a direção, o projeto, né, todo investimento, né, de outras pessoas que fazem parte, que se entregam com todo o coração para fazer esse projeto, é importante que haja esse acolhimento. O que você me diz? O que você está achando da performance da Bela Campos? O que você pensa sobre toda essa situação do Cauã Raymond com a Bela Campos? Foi correto ele apontar dessa forma a Bela Campos, querer dirigi-la em cena, chegar até a direção da Rede Globo para reclamar dela, dizer que ela não está indo tão bem e que isso está atrapalhando, enfim. O que você pensa sobre isso? Você também é do meio, atua, já é formado como ator, atriz, gosta muito do assunto, entende de alguma forma um pouco. O que você acha?
Deixa aqui nos comentários, Teodoro. Eu adoro ler os comentários porque as pessoas sempre trazem pontos de vista que antes eu não tinha visto e que passou. E eu acabo entrando ali na discussão e também falando: olha, isso aqui é bem legal, é realmente você tem razão. Então, a área dos comentários é uma área muito rica. Por favor, deixe seu comentário, o que você acha dessa situação, se o Cauã Raymond agiu de maneira correta ou não. Não se esqueça de deixar o seu like também e se inscrever aqui no canal Sode para que você receba outras notificações de vídeos a qualquer momento. Eu sou Adriano Sode, esse é o seu canal Sode, seu canal de cultura pop. Muito obrigado por você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.